Bom dia, professor. Professor, você Buenos tem dias. aula bem cedo? Você tem aula bem cedo? Tenho. Não aqui com vocês, no Aham. outro colégio. Ô, professor, só uma pergunta. Eu enviei uns trabalhos para o senhor recebeu? Recebi. Aí eu enviei no WhatsApp, aí eu vi que o senhor não deu, eu falei, Não, no vixe. WhatsApp não. Você mandou, acho que em outro lugar. No WhatsApp, Não, mandei no WhatsApp, professor. não nesse. Não, mandei, eu falei que eu enviei no sala de aula pelo WhatsApp. O senhor disse que tinha que Ah, avisar? sim. É isso mesmo. Recebi. Eu achei que você tinha mandado foto pelo WhatsApp, mas não. Não. Eu dou aula desde as 7h15, começa no outro colégio. Também cedo. Bom, vamos lá, tá? Gente, esse módulo aqui, a gente vai falar um pouquinho dos conflitos territoriais entre Israel e Palestina, tá? Acho que muitos de vocês, né, já devem ter ouvido alguma coisa em algum momento na vida, né, sobre o conflito naquela região, tá? Segunda Guerra Mundial se deve ter já tido com o Rogério, não sei se ele comentou alguma coisa pós Segunda Guerra Mundial, que a ONU, né, cedeu Já o comentou, sim. território, tá? Então vocês vão entender um pouquinho aqui na hora que a gente for falar, tá? Bom, espera que a gente entrando na aula ainda. Até o final da Primeira Guerra Mundial, a região que corresponde ao Oriente Médio esteve sob domínio do Império Turco-Otomano. Então, na Primeira Guerra Mundial, tá? Temos ali o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Três grandes impérios que se uniram ali junto com a Itália, mas a Itália na Primeira Guerra Mundial acaba saindo, né, da guerra, traindo aí a Tríplice Aliança, né, na Primeira Guerra Mundial, e se unindo à Tríplice Entente. A Tríplice Entente é o outro lado, né? Rússia, Inglaterra e França. Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial depois, tá? Mas estou só dando uma introdução para vocês entenderem um pouquinho, Não tá? é na Segunda Guerra Mundial? Ah, não, é na primeira. Primeira, do Essa aqui é a Império Otomano é primeira. na primeira. O Império Otomano é na primeira, tá? Porém, ele foi derrotado no conflito juntamente com a Alemanha, né? Como a Alemanha perde aí a guerra, o Império Otomano também, né? O Império Turco Otomano, né? Nesse período, a Europa passou a ter forte influência sobre a região do Oriente Médio, partilhando o território, estabelecendo fronteiras artificiais de forma arbitrária, sem considerar a distribuição das diversas etnias entre os países. Assim, quando esses estados se tornaram independentes, formaram-se vários focos de conflitos motivados por disputas religiosas e territoriais. Espera um pouquinho. Entre os conflitos que existem na região até hoje, a disputa territorial entre judeus e árabes é o que causa maior repercussão. Então, depois, assim, só para a gente entender um pouquinho, a gente vai falar um pouco mais sobre Israel e Palestina, mas não é somente Israel e Palestina que tem alguns conflitos ali. Mas que tem uma maior repercussão, óbvio que é Israel e Palestina. Mas quando o Império Otomano foi derrotado na Primeira Guerra Mundial, a Europa, eles controlaram bem aquela região, por interesse, óbvio, né? Então, acabou, de uma certa forma, atrapalhando um pouco, né, as questões de diversas etnias que tinham ali naqueles países, né, que iam se formar países depois, né, que temos hoje, o Iraque, o Irã, a Arábia Saudita e outros aí, tá? Esse mapa aqui, a gente consegue observar um pouco, tá, sobre a evolução de um território. 1917, antes da criação do Estado de Israel. Para a gente poder entender Israel, antes um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho agora de aula de história, né? Vocês já ouviram falar, né, do Egito Antigo, do povo hebreu, o Mar Vermelho que se abriu para Moisés, os 10 Mandamentos, história misturada um pouco com a Bíblia, né? Professor, Oi. teve até uma série de zoação sabe, no Pânico? Não. Mas pode falar. Eles fizeram essa série dos 10 Mandamentos. Mostrava Moisés passando pelo Mar Vermelho e tudo Acho que foi isso. por aí, não foi? Eles gravaram nesse território, acho que. Não, mas vocês estão falando do quê? Acho que foi. Da novela que passou na Record, mas o Pânico? Não entendi. Não, sabe o Pânico na Band? O Pânico na Band? Sei, o programa lá. Então, eles de uma não tipo sério, com vários desafios no meio, essas coisas. Entendi, eles estavam tirando Como se fosse sarro. uma série mesmo.
Mas ao mesmo tempo com uma Eles estavam piada. contando a história, só que de uma forma brincadeira. Entendi. Eu nunca vi, não sabia. As Né? meninas sofriam. Mas Você nunca viu que, tipo, tem o balcão, aí tem o cara e, tipo, acho que tem perna de, sei lá, de mulher. Sei lá. Bom, enfim, mas o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, né? Peraí, o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, o povo, quando a gente fala de judeus hoje, tá? Israel hoje vive judeus, né? E os judeus são os antigos árabes. Árabes não, desculpa, os antigos hebreus, tá? Que o faraó escravizou durante 400 anos, né? No Egito. Aí vem Moisés para libertar o seu povo, os hebreus, né? Que hoje são os judeus. Falar do povo hebreu é a palavra, né, que a gente usa para falar desse povo no passado. Hoje, no presente, né, falamos, né, os judeus, que é a mesma coisa, é o mesmo povo, tá? Porém, o que acontece? Os judeus, eles sempre foram, de uma certa forma, eles saíram da sua terra, né, por questões bíblicas, né, por desobediência. Pessoal, para de escrever no bate-papo, que eu acho que vocês estão fazendo perguntas e eu acabo indo toda hora lá ver e eu estou perdendo meu raciocínio. E os judeus, por uma questão histórica, bíblica, né? A Bíblia, pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês. O que está escrito na Bíblia, os historiadores também utilizam o que está na Bíblia, né? Porque faz parte da história. A única coisa que os cientistas, né, não acreditam são as questões milagrosas que tem na Bíblia, tá? Por exemplo, a Bíblia diz, né, que existiu o faraó, que tinha o povo hebreu, que foi escravizado, que fugiram de faraó, né, buscando aí a terra prometida. Porém, na Bíblia fala do Mar Vermelho que se abriu. Já na ciência, eles não acreditam nessa parte, né, achar que o Mar Vermelho se abriu. Então, a Bíblia a gente utiliza também como história, tanto que a gente está falando aqui com vocês. Porém, para a ciência, não estou falando eu, professor Ricardo, estou falando para a ciência, as questões milagrosas, os milagres, os eventos milagrosos que tem no livro da Bíblia, né, no livro sagrado, para a ciência isso é impossível de acontecer, porque a ciência não acredita nisso, tá? Mas a gente consegue entender um pouco aí as questões históricas para entender o contexto aqui. Então, os judeus, eles sempre foram, de uma certa forma, os hebreus e os judeus perseguidos. Na Segunda Guerra Mundial, especificamente, né, com a perseguição de Hitler, né, Adolf Hitler, com os judeus não tinham, de uma certa forma, um lugar fixo, uma moradia para viver, né? Então, a gente vai ver aqui um pouco da evolução do território. 1917, eu tenho aqui antes da criação do Estado de Israel, que vai ser criado aí o Estado de Israel. 1946, Palestina sob o controle britânico, porque depois da Segunda Guerra, né, essa região ficou no domínio da Inglaterra, tá? Esses pontos aqui, mais claros aqui nesse segundo mapa, temos territórios judaicos, então os judeus já estão migrando para cá. 1947, plano da ONU para a partilha da Palestina, tá? Território palestino, que representa a cor mais escura, em amarelo, e territórios judaicos. Então, assim, a Palestina, por que a Palestina? Porque essa é a terra prometida, seria a terra dos judeus, que, de uma certa forma, a ONU estava entregando de volta para eles. Mas aí você cria um problema, porque tem outros povos morando ali agora. Como você tira aqueles povos ou manda os judeus ir para lá para dividir as terras com outros povos? Vai ter conflitos, não adianta, né? 1948, criação do Estado de Israel. Israel é criado aí, né? Território palestino diminui. Olha aqui, gente, Palestina, que diminuiu agora em poucos anos, né? 1967, Guerra dos 6 Dias, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Diminuiu mais ainda o território. E atualmente aqui está o território palestino, que não tem quase nada, e o território de Israel. Tá? Olhando assim no mapa parece grande, mas é bem pequeno, tá, gente? É pequeno. Depois no mapa mundo nem aparece direito Israel. Tão pequeno que é. Tá? Mas quando a gente dá um zoom aqui para a gente poder entender um pouco a localização. Aí eu tenho aqui a raiz da história do conflito de Israel e Palestina. Diga. Porque na primeira imagem era tudo laranja, aí depois foi diminuindo esse laranja e ficou a maioria branco. Porque os judeus estão dominando a região da Palestina. Nessa primeira imagem, eu tenho só palestino morando, só palestinos. Aqui é a Palestina, não é Israel. Depois, ó, Palestina, Palestina, Palestina. E em 1948, agora eu tenho a Palestina, que é um país, e tem Israel também.
Agora Israel vai ser inserido aqui. Mas antes dele ser oficialmente dado o nome de Professor, Israel... Oi. a Palestina também, ela é um país hoje? É um país, mas assim, pequeno, né? Porque, ó, se dissolveu. O problema é o seguinte, olha aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Então, tem várias partes da Palestina dentro do território de Israel. Deixa eu ver se aumenta aqui. Olha aqui, ó. Como se fossem ilhas, né? Pequenos pontos. Tem aqui a região de Gaza, que daqui a pouco eu vou falar também dessa região, que é importantíssima, tá? Na verdade, Israel é um barril de pólvora, por causa da Palestina. Porque ali pode estourar uma guerra ali tremenda a qualquer momento, por causa de questões territoriais. Principalmente na região de Jerusalém. Jerusalém está bem aqui, ó. Jerusalém, Quem metade... seria quem ganhasse? Quem seria o mais propício a ganhar? Então, temos que pensar o seguinte, quem protege Israel? Jerusalém. Quem protege Israel? Estados Unidos, Europa, né, Sim. Inglaterra. Enfim, quem está do lado de Israel são esses países, né? Dos aliados lá. Estados Unidos protege Israel, por interesse também, ó. Mas tem ali um parceiro, Inglaterra, França. Porém, Palestina tem o apoio de quem? Do Irã, do Iraque, da Rússia. Então, assim, duas potências, Israel e Palestina. Mais embaixo. Exatamente. Eu declarar guerra a Israel, Israel declarar guerra a mim, Palestina, os países, né, vão por ver. Então, isso pode causar, sim, uma terceira guerra mundial. Tem uma questão aqui religiosa... Sim, professor. E por que tanto, sim, Estados Unidos, França e Inglaterra são os países aliados. Mas tem os aliados da Inglaterra e dos Estados Unidos também, que não são aliados de Israel. Então, igual o Brasil é aliado aos Estados Unidos, então tem que ajudar os Estados Unidos. Não, mas o Brasil também é aliado de Israel diretamente, hoje. Sim. Mas Tanto, tem outros países que não são aliados de Israel. Porque assim, pessoal, o Estado... Os Estados Unidos Posso falar? Pode falar, Murilo, eu termino aqui, pode falar. Se os Estados... Professor, o que eu penso é assim, se os Estados Unidos é amigo de, sei lá, do Israel, apoia o Israel, a gente também, porque a gente apoia os Estados Unidos, e se eles apoiam Israel, se os Estados Unidos apoiam Israel, praticamente a gente vai apoiar ele. Sim, perfeitamente o raciocínio. O porém é que o Brasil tem relações diretas com Israel. Então não precisa ser aliado. Mesmo que ele não fosse aliado dos Estados Unidos, do Brasil, ele estaria envolvido, né? Porque ele é aliado direto de Israel, né? Por exemplo, é que agora eu esqueci o que eu ia falar. Peraí, deixa eu voltar. Por exemplo, quando o Estado de Israel foi criado, não é assim, pessoal. Um país vai ser criado, vai surgir um país, tem que ter votações. Os países já existentes no planeta precisa ter uma reunião internacional para que os países já existentes aprovem ou não o surgimento de um novo país, tá? Por exemplo, Israel teve uma votação na ONU. Então, metade dos países presta atenção, na votação, metade dos países pertencentes do grupo da ONU, reconheceram Israel como Estado. A outra metade não reconheceu. Porém, o Brasil foi o país que deu o voto de Minerva, porque ficou metade, meio a meio. O Brasil foi o único que sobrou. Aí o Brasil que ajudou Israel para ser país. Foi, porque o Brasil poderia falar, não considera Israel um país. Aí não teria o Estado de Israel. Mas o Brasil deu um voto a favor. Não, a criação do Estado de Israel tem que acontecer. Então, foi, um exemplo, foi 3-2, entendeu? Ou 2-1, só para vocês entenderem aí, o Brasil... Não, foi 2-2, é melhor, 2-2. Não, 2-2. 3-2, é o Brasil teve mais. o voto de Minerva, entendeu? 3-2, ou 2-1. Então, professor, eu tenho uma dúvida. Não, diga. Foi 3 países para lá e 3 assim, aqui, aí tem que... Tá bom, Almeida, peraí, fala, Munhoso. Tipo assim, vamos supor que, sei lá, um território quer se tornar um país, só que tem a votação na ONU e não aceitam que ele se torne um país. Mas e se esse país, tipo, ignorar e tentar ser um país? Não, vai ficar igual Taiwan, vai ficar igual Hong Kong, que não é reconhecido. Hong Kong é uma cidade autônoma que faz parte da China. A China e os outros países até agora não autorizou, não deu a carta branca para que Hong Kong se torne um país. A mesma coisa a ilha de Taiwan. Taiwan se considera um país, sim, mas ela não é um país. Mas, não tipo, se você quer tentar... China.
O Taiwan, por exemplo, ele tem restrições porque ele é da China ou não? Como assim restrições, você fala? Tipo assim, a China, sei lá, a China não quer que ele faça algo. Ele tem que obedecer ela? Aí tem vários conflitos, porque às vezes não obedece, a China também não obedece o que o Taiwan quer. Vocês tiveram Revolução Chinesa já? Não, né? Não lembro, Não, acho tá, que porque não. Também não me lembro, não. porque assim, a Revolução Chinesa, só para você entender o que você está falando, né? A Revolução Chinesa separou, porque na Revolução Chinesa tinha grupos chineses capitalistas que os Estados Unidos apoiava e tinha grupos, movimentos socialistas que era apoiado pela Rússia, a ex-União Soviética na época. Então, dois grupos ali brigando por esses dois sistemas, tá? Isso na Revolução Chinesa antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Guerra Fria, isso bem antes, tá? Porém, o grupo socialista acaba ganhando. Então, domina todo o território da China e expulsa aquele grupo que era mais para o lado capitalista. E eles são expulsos para a ilha de Taiwan. Então, deixa eu mostrar aqui o mapa para vocês entenderem. Então, quando a gente fala de Taiwan, Taiwan, não que a China hoje não seja socialista, né? Na prática ela é capitalista, mas Taiwan, ele se assumiu totalmente capitalista desde o início, antes mesmo da Guerra Fria, da guerra, enfim, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Aqui eu tenho a China e a ilha de Taiwan. Na teoria, tá? Taiwan pertence à China, como Hong Kong também pertence à China. Mas Hong Kong se considera um país independente. Mas ele não é reconhecido internacionalmente. Tanto que às vezes até confunde um pouco, né? Vocês não podem nem se confundir nisso. Por exemplo, Taiwan, às vezes, quando a gente coloca países da Ásia, Taiwan pode até vir como países da Ásia, mas vocês têm que estar cientes do seguinte, que Taiwan não é reconhecido internacionalmente. O mundo não reconheceu Taiwan. Por quê? Porque se o mundo reconhecer Taiwan como um país dependente, vai ter um problema muito sério com a China, diretamente com a China. E a China hoje é a terceira maior economia do mundo, uma grande potência econômica. Qual é o país que quer ter problema com a China? Tem muitos países que querem reconhecer Taiwan como um país independente, mas se reconhecer Taiwan como um país independente vai arrumar um problema com a China. Então, Taiwan fica ali, na dele, entre aspas, né? O mundo faz negociações com Taiwan, mas não reconhece ele como um país. Deu para entender a questão política, a geopolítica que a gente fala? Então, se você for pegar lá a lista, países da Ásia, Taiwan pode estar vindo, em alguns casos pode, em outros não. Eu já vi na internet, muitas vezes vindo, muitas vezes não. Tá certo, o professor tá errado? Depende. Porque eles se consideram um país, mas o mundo não reconhece. Então, se o mundo não reconhece, não tem como fazer. A mesma coisa de Quebec. Olha aqui, ó. Canadá e Quebec. Quebec é uma região no Canadá, uma província canadense, que até hoje quer se tornar um país independente aqui, ó. É uma região que tem uma grande influência da França, porque a França colonizou o Canadá junto com os ingleses, né? Então, aqui é o Canadá. O que está em vermelho aqui é a província de Quebec, é como se fosse um estado do Canadá. E aqui existem movimentos até hoje pacíficos, né? Mas existe, porque a população de Quebec quer se tornar um país. Porém, não é reconhecido mundialmente, porque o Canadá não permite. E se o mundo reconhecer, vai ter um problema com o próprio Canadá. E quem quer ter um problema com o Canadá? O Canadá é um país que faz parte do G20, do G7, né? É uma das grandes, maiores potências também econômicas do mundo, faz parte da OTAN. Então, assim, não vai ter votação para Quebec se tornar um país independente. Não existe isso, porque vai arrumar um problema com o próprio Canadá. E quem quer ter... É a mesma coisa, né? Eu estou vendo aqui uma briga X, eu não vou me intrometer porque senão eu posso apanhar. É isso, entendeu? Deixa lá aquele grupo se matarem, porque se eu me intrometer para separar, eu vou acabar, né, apanhando também. Então, os países não autorizam. Então, tem umas grandes questões aqui. No caso aqui, voltando aqui para a aula de Israel, é a mesma coisa, né? Israel ele só foi considerado, né, por votações. E o voto de Minerva foi do Brasil. Então, o Brasil é um grande aliado direto de Israel, tá? Mas eu tenho outro problema aqui, ó, Jerusalém. Jerusalém para alguns, né, tanto que para alguns, até os Estados Unidos, o Brasil também já falou isso publicamente, que considera Jerusalém como a capital de Israel. Mas temos um problema aqui, que Jerusalém está, uma parte dele está na Palestina, e a outra parte está em Israel. E temos um grande problema ali religioso, que é o Muro das Lamentações. Gente, existe um grande problema aqui.
Porque de um lado é a Palestina, de um outro lado é Israel. Tá? E o Muro das Lamentações, para quem não sabe, é o antigo templo de Salomão, né? Que foi destruído pelos romanos. Que tanto palestinos como os judeus querem construir o templo, mas o templo não é construído, reconstruído, por causa dessas questões de conflitos que eles têm. Porque se o templo for construído, quem vai ter controle sobre o templo? Judeus ou palestinos? É uma briga, porque o templo está bem no meio ali. Então, Sim, é professor. uma grande questão. Então, o templo até hoje não foi construído. Eles lutam, eles querem reconstruir o templo, e dinheiro eles têm, porque os judeus são riquíssimos, tá? Dinheiro tem para reconstruir, mas reconstruir ele é o início de uma guerra. Reconstruir o templo hoje é o início de uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, né? Professor, Oi. Só uma dúvida. Peraí, deixa o Não, fala, Renan Renan. falar primeiro. tem uma... Na minha antiga rua onde eu morava, tinha uma senhora que ela veio de Israel. Ela veio, não sei se era de Israel ou da Palestina. E aí, um dos filhos dela morreu. E quando ele morreu, ela foi para ir e no Muro das Lamentações. E ela fala, e ela queria, não sei se aconteceu que alguém morreu, e ela queria ir de novo. Só que ela não tem condição. E ela já tá bem de idade já. Ela é judia? Acho que é. Ah, então é a crença deles. Não sei qual é a crença nisso, mas deve ser algo assim. Quando morre alguém da família, eles têm que fazer alguma oração no Muro das Lamentações. Porque esse muro aqui é o antigo templo. Aí tem a história, gente, que eu não vou contar toda a história agora, porque senão a gente vai perder tempo, Professor, mas tem um contexto aqui. Então o muro, para eles, é sagrado, porque é um lado da parede do templo. Porque o templo foi destruído, mas esse muro foi o que sobrou do templo, que é o Muro das Lamentações, né? Que eles lamentam a destruição do templo. Porque na época do Império Romano, eles botaram fogo, onde hoje é Israel, e o templo inteiro acabou sendo destruído. O que ficou de pé foi o Muro das Lamentações e essa parte aqui dourada, ó, que é onde ficava a parte da Arca, da Aliança de Deus, enfim, todo aquele processo. Isso aqui é ouro, ó. Para quem não sabe, isso aqui é ouro, ouro puro, tá? Que é um cartão postal de Israel hoje. Oi, Munhoso, diga. eu não sei se responde a dúvida do Renan, mas uma vez eu vi que pessoas, tipo, iranianos, quando alguém morre, na crença deles, se ninguém for lá, tipo, ficar com o corpo, fazer uma oração ou enterrar, a alma daquela pessoa não vai para o céu. Pode ser isso, já não sei, eu não vou Eu confirmar. Porque nunca vi relacionado sobre isso, mas sobre ir no muro quando as pessoas morrem, eu já ouvi falar porque aquela senhora falou. Enfim. Bom, vamos entender um pouquinho, tá? A raiz histórica do conflito entre Israel e Palestina. Aproximadamente no ano de 1250 a.C., isso aqui é antes de Cristo, tá? Os judeus ocuparam a região conhecida como Palestina. A partir de então, o povo judeu enfrentou diversas invasões e perseguições de povos vizinhos, até ser subjugado no ano 100 a.C., pelo Império Romano. Em 70 a.C., o Império Romano invadiu e destruiu a cidade de Jerusalém, perseguindo e expulsando os judeus do território. Com isso, o povo judeu teve que se dispersar para outros países da Ásia, África e Europa, movimento que ficou conhecido como diáspora. Então, essa região que os judeus estão hoje pertencia a eles. Mas desde antes de Cristo, com o Império Romano, em questões de guerra, eles foram expulsos do seu território. Por isso que a gente encontra judeus por todo canto do mundo. Tem judeus no Brasil, tem judeus na América do Norte, na Europa tem muitos, né? Tanto que na região da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, vai ter muitos judeus morando ali, né? É onde Hitler vai começar a perseguir eles, né? Na Polônia também, né? Séculos depois, entre 600 depois de Cristo e 700 depois de Cristo, o território da Palestina foi conquistado pelos muçulmanos, oriundos da Península Arábica, onde surgiu o islamismo na região. Até o final do século XIX, muçulmanos e judeus conviviam na região, tá? Porém, temos aí a criação do Estado de Israel, como já falei para vocês. Com a criação do Estado de Israel, a Palestina acabou perdendo o território, tá? É aquela coisa, pessoal, você mora na sua casa. Você está na sua casa, aí você é expulso da sua casa. Passa-se muito tempo e você volta para sua casa aos poucos, até aí tudo bem. Tá? Quem está morando na sua casa permite que você more ali junto com eles. O problema é o seguinte,
que a sua casa, que era sua, que você foi expulso, alguém entrou, dominou, você voltou e está morando em paz, agora vai se tornar de novo a sua casa, com o nome do seu Estado, né? Estado de Israel. Isso vai causar um problema com quem tinha entrado na sua casa quando você foi expulso. Não sei se entendeu a minha lógica, né? Então, uma briga ali diretamente com árabes islâmicos, né? Vai ter ali um grande problema, tá? Então, aqui eu já resumi a criação do Estado de Israel, tá? Vai ser criado em 48, né? Com voto aí do Brasil. Deixa eu ver aqui mais um ponto que eu já tinha falado. Aqui tem uma imagem que mostra muitos palestinos ainda guardam a chave de suas residências anteriores à ocupação israelense como símbolo de espera de um dia poder voltar para o antigo lar, mesmo sabendo que as casas onde moravam não existem mais, tá? Porque se a gente voltar aqui no mapa, os palestinos que estavam aqui, tá? Foi diminuindo. Ó, compare esse primeiro mapa de 1917 para os dias atuais, né? Palestinos que moravam onde tem o Estado de Israel, né? Eles estão morando agora todo mundo aqui. Muitos também saíram da Palestina e foram para outros países árabes, né? Iraque, Irã, Líbano, a Síria, né? Sendo que a Síria hoje, muitos estão saindo de lá por causa do conflito, né? Da guerra da Síria, né? Então, ó, é um problema, pessoal, porque quem está errado ali, né? É complexo. Quem fica do lado de quem? Não tem como, né? Porque pertencia a Israel, eles foram tirados por uma questão, um período histórico. Aí outro grupo invade, acaba dominando. Aí volta os judeus para dominar. Aí acaba expulsando os outros. É complicado, né? Guerra é sempre por questões territoriais. Nunca esqueçam disso, tá? Quando surge uma guerra, pode ter certeza que por trás disso tem algumas questões de território, tá? Isso até nos dias de hoje. Tranquilo aqui? Temos a Guerra de Suez, Canal de Suez. Para quem não sabe, o Canal de Suez é um canal fundamental, gente, tá? Esse canal de Suez aqui, o nome dele, fica bem aqui entre... Gigantesco. É um canal que dá acesso ao Mar Vermelho e do Mar Vermelho ao Oceano Índico, que vai direto para o Mar Mediterrâneo e tem acesso por toda a Europa e boa parte aqui do norte da África. É um canal, igual o canal do Panamá. Já ouviram falar do canal do Panamá, né? Sim. Sim, que eles construíram aquele negócio lá, né, para poder Para facilitar, mais rápido. exatamente, para cortar o Contornar continente, tudo. né? O canal do Panamá corta o continente americano ao meio, né? Indiretamente, né? Uhum. É como se eu tivesse cortado. Então é a mesma coisa aqui, ó. Olha o tempo, presta atenção. Essa guerra foi o seguinte, né? Tenho aqui, ó. Em 56, o governo do Egito decidiu nacionalizar o Canal de Suez e bloquear o tráfico de navios israelenses, né? Por causa da criação do Estado de Israel, o Egito decidiu bloquear todo o contato que Israel teria pelo Mar Vermelho. E isso causa um problema, tá? Guerra de Suez, porque Estados Unidos, os países da Europa vão interferir, vai entrar numa guerra aí. Oi, tá me ouvindo? Ah, não, esquece. Tava testando a internet, tinha caído aqui. Ah, tá. E porque o canal fecha, imagine, os países da Europa precisavam comercializar com a Ásia. Antes eles cortavam o canal de Suez, passava pelo Mar Vermelho, entrava no Oceano Índico e comercializava aqui. Agora não, agora tem que fazer tudo isso aqui, ó, principalmente a Inglaterra. Fazer todo aquele contorno, o tempo demora. O tempo é muito demorado, entendeu? E o tempo é dinheiro, né, gente? Tempo é dinheiro. Então, entra-se numa guerra ali. Porém, temos uma guerra ali onde a ONU acaba intervindo ali na guerra, tá? Olha aqui o tempo, ó. Antes de Londres até Mumbai, gastava-se 7, tá? Não, minto. 7.200 milhas equivale a 11, né, quase 12 quilômetros de distância, tá? Se fosse sair daqui de Londres, contornar toda a África até chegar a Mumbai. Por aqui, o tempo é pela metade, olha o tempo, tá? Gastava o quê? 5.000 quilômetros, né? Tá? Porém, a guerra terminou, tá? Porque a ONU enviou uma força de paz para a região com o objetivo de evitar um ataque nuclear. E o aumento das proporções do conflito exigindo, né, que as tropas invasoras se retirassem e o canal de Suez foi reaberto no ano seguinte, em 57, tá? Então a ONU é aquela responsável de manter a paz, né, manter tudo tranquilo ali entre os países, tá? Temos a Guerra dos 6 Dias, tá? Essa guerra foi uma guerra que após a perda de seus territórios, né, os palestinos iniciaram uma resistência armada com a formação de diversos grupos de guerrilhas, né, que atacaram constantemente o Estado de Israel, que reagia com fortes represálias, né? Acabou reagindo ali os palestinos. Essas hostilidades atingiram o ápice em 1967, quando Israel realizou diversos ataques súbitos contra países árabes, ocupando áreas
vizinhas e ampliando novamente seu território. Essa série de confrontos ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias. Nesse conflito armado, Israel anexou territórios pertencentes ao Egito, a Península do Sinai e a faixa de Gaza, a Síria, as colinas de Gola e a Jordânia, no caso a Cisjordânia, tá? Então, a guerra de Israel, ele acabou conquistando várias partes, igual o Sinai, sabe o Monte Sinai? Que a gente já ouviu falar na Bíblia, em filmes e tal. O Monte Sinai pertencia, antes dessa guerra, tá? Pertencia ao Estado do Egito, ao Egito. Agora faz parte do Estado de Israel. Monte Sinai é onde Moisés subiu, que Deus desceu em forma de fogo, né? Onde ele escreveu os 10 mandamentos. Foi da onde Moisés subiu e desceu ali recebendo ordens de Deus. Isso a gente deve ter ouvido, né? Em algum momento em aulas bíblicas, né, gente? Tranquilo? Aqui? Sim. É um tema legal, vou continuar com vocês esse tema, porque ele é muito importante, esses conflitos, tá? Eu tô gostando muito desse tema, professor. Esse tema é muito importante, por isso que eu separei para vocês Porque ele aqui. mistura um pouco de religião, um pouco de guerra, expulsão, outras coisas. Sim, sim. Gente, uma informação, eu passei errado aqui para vocês, é o que eu vi agora. Viajei. Na verdade, 11 mil quilômetros é de Londres até Mumbai, vindo pelo Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho. Se viesse contornando a África, é 19 quilômetros, 19 mil quilômetros. É quase o dobro, tá? É que eu não vi essa parte aqui. Ok? Gente, vou continuar essa aula, porque é muito importante, porém, eu vou pedir algumas atividades para vocês. Hoje é quarta-feira, é dia de atividade, e essa atividade já vai valer para o 4º bimestre, tá? Então, mais tarde eu vou postar algumas atividades aí, algumas para entregar semana que vem, outras para entregar na outra semana. Então, fiquem atentos às datas. Às vezes, vocês vão falar, nossa, o professor pediu muita atividade. Não, fiquem atentos às datas. Algumas eu vou pedir para a semana que vem, que a gente já vai utilizar. Outras, se eu pedir algum resumo, alguma leitura de alguma coisa, é para outra semana. Não vou pedir tudo de uma vez, não. Fiquem tranquilos. Tá bom? Mas só fiquem atentos às datas. Depois eu vou falar do acordo de paz. Tem aqui o encontro do primeiro-ministro de Israel, né? E o Bill Clinton, né, o presidente dos Estados Unidos, só não lembro o ano, foi acho que 95, Bill Clinton. Já ouvi falar de Bill Clinton, né? Um presidente famoso, né, dos Estados Unidos. Tanto que a esposa dele concorreu às eleições passadas para a presidência dos Estados Unidos, a Hillary Clinton. É a esposa de Bill Clinton, né? Mas ela acabou não ganhando, ela perdeu para o Donuts. Tô brincando, Donald Trump, Donuts. Foi uma piada. Gente, tá bom então. Deixa eu ver quem tá aqui na aula, só para eu fazer da chamada. Todo mundo tá fazendo isso, Renan, por quê? Para sair bem na foto? Isso eu não sei. A outra turma também fez isso. O outro faz músculo. Eu vou postar essas fotos. O quê? Não, vou dar um print na tela, daí o pessoal faz aí, Renan, como é o gesto com a mão, os 2 dedos para baixo? Ah, tem uma atriz da Globo que fez isso, a Marquezine. Ela fez isso com a mão esse dia. Eu falei, assim, entendi. É assim. Isso, é desse jeito. É moda agora. Mas que é isso, velho? Eu não sei o que Como é a pessoa isso. Eu também não sei não, velho. Meu Deus. Bom, Como? Aí gente, tem uma época que era assim, aí agora é assim, aí tinha outra época Como que era era, assim. Murilo? É. Meu Deus. Ai, gente. Como Bom, que era, Murilo? gente, boa semana. Depois a gente fala, vou entrar no sexto que já acabou o nosso tempo. Se cuidem. Muito Tchau. louco, ó. Tchau pra você. Murilo, Tchau. como que era antes?